Olá pessoal, tudo bem com vocês? Primeiramente, boa noite, bom dia, boa tarde. Não sei que horas que vocês nos assistem. É com grande satisfação e honra que vamos dar continuidade à nossa matéria de Direito do Consumidor. Meu nome é professor Henrique, sou professor da matéria junto à Faculdade Santa Maria da Glória, na cidade de Maringá. Estamos aqui diante da pandemia do Covid-19, tratando de forma remota a continuidade de nossos estudos. Importante salientar que na aula passada nós verificamos sobre o que vem a ser a publicidade. E um dos primeiros tópicos da aula passada nós verificamos que a publicidade é totalmente diferente da propaganda. A publicidade ele tem um aspecto mercadológico, um aspecto justamente de convencimento do consumidor para que ele, mediante a apresentação das características e qualidades do produto, venha aí justamente a adquirir determinado produto ou serviço. Já a propaganda, diferentemente da publicidade, tem aqui um cunho junto ao direito do consumidor totalmente ideológico ou também informativo. Nós entendemos como propaganda dentro do direito do consumidor as propagandas referentes à campanha de vacinação, a campanha aí do Covid-19, por exemplo, as campanhas referentes a alistamento militar, enfim, campanhas na qual são promovidas por entidades, por órgãos públicos, com o intuito de informar a população. Já a publicidade vem a ser aquele ato mercadológico, aquele marketing exercido justamente pelas empresas, pelos fornecedores de produto e também de serviço. É importante salientar que nós verificamos dentro aí do Código de Defesa do Consumidor, nós temos uma diferenciação entre publicidade chamada enganosa e publicidade abusiva. O próprio CDC, ele menciona o que vem a ser essas publicidades enganosas e abusivas. Nós temos como publicidade enganosa aquela publicidade justamente que tem o intuito de induzir o consumidor a um determinado erro, ou também tem o intuito justamente a enganar o consumidor de certa característica e aspecto do produto. Já a publicidade chamada publicidade abusiva tem um condão justamente de trazer uma discriminação por raça, cor, credo, de uma determinada classe envolvendo aí a população. Exemplos de publicidade enganosa são as publicidades que justamente trazem aí um vício junto à sua declaração. Publicidades que falam que aquele é o melhor produto do mundo, que aquele produto tem garantia vitalícia, mas não tem, que aquele produto possui aí justamente uma tendência de melhorar uma certa característica do consumidor, mas não traz um benefício à sua saúde. Nós temos publicidades aí ditas como abusivas, aquela justamente que discrimina, por exemplo, a classe indígena, que traz aqui a discriminação da pessoa, da figura da mulher, que traz a discriminação referente aí a uma classe, a um grupo, a uma ideologia, alguma justamente população, algum nicho de população. Perfeito? Dado que vem a ser aí as publicidades chamadas publicidades abusivas e enganosas, nós vamos agora prosseguir para a nossa matéria. E nós vamos estudar agora o artigo 39 do Código de Defesa do Consumidor. E o artigo 39 do CDC traz o que vem a ser respeito às chamadas práticas abusivas dentro da relação de consumo. É importante salientar que agora nós saímos do nicho do artigo 30 da oferta e também da publicidade e vamos tratar aqui do que vem a ser as práticas, os atos das quais os fornecedores cometem no dia a dia, que são ditos, que são analisados pelo Código de Defesa do Consumidor e descritos como práticas chamadas práticas abusivas. Antes de eu entrar nos casos relativos aos incisos do artigo 39, da qual nós vamos estudar vários e vários exemplos, inclusive na aula que vem eu vou trazer jurisprudências acerca dessas práticas abusivas. É importante salientar que a prática abusiva dentro do CDC tem conexão direta com o Código Civil. Nós temos aqui a aplicação do diálogo das fontes, das quais nós já estudamos.
E aqui nós aplicamos o diálogo das fontes de forma coordenada. Ou seja, o CDC se comunica com o Código Civil. Mas, professor, quais são os artigos do Código Civil que se aplicam aí justamente às chamadas práticas abusivas dentro do Código de Defesa do Consumidor? Nós aplicamos dentro do Código de Defesa do Consumidor, de forma subsidiária, o artigo 183 e artigo 187 do Código Civil. E ele fala o seguinte: o artigo 187, depois eu vou disponibilizar isso nos slides, ele diz que também comete o ato ilícito o titular de um direito que, ao exercer esse direito, se excede nos limites em que são impostos. Ou seja, que viola o seu fim econômico, o seu fim social, a sua boa-fé e também os bons costumes. Ou seja, todos os atos relacionados aos incisos do artigo 39, de certo modo, direto ou indiretamente, vão aí justamente abalar, vão justamente aí exceder, vão descumprir o que se espera de uma norma que atenda aos fins sociais, que atenda aos fins econômicos, que atenda à boa-fé e também que atenda aí os bons costumes para o direito. Ou seja, resumindo, o artigo 39, ele traz exemplos de casos que, de certo modo, vão violar a boa-fé do fornecedor perante o consumidor, que vão violar os bons costumes da sociedade, que vão violar uma ordem econômica e também vão violar aí justamente uma ordem social. Pessoal, vem de encontro à proteção das cláusulas, das práticas abusivas no CDC, vem de encontro ao que o Código de Defesa do Consumidor espera para que haja justamente uma proteção ao consumidor. Lembra que nós conversamos nas aulas anteriores e eu disse para vocês que o Código de Defesa do Consumidor tem praticamente, várias e várias normas protetivas ao consumidor e que justamente foi criado um sistema, que vem ao encontro de proteger aí de fato o consumidor no caso em concreto, ou seja, as cláusulas, as condições, as práticas abusivas condicionadas no artigo 39 e nos seus mais variados incisos, vem justamente mencionar, vem justamente trazer casos em que o consumidor ele é prejudicado, tá? Caso em que o consumidor venha através aí ter uma desvantagem na qual o fornecedor venha a violar a boa-fé, os bons costumes, a ordem social e também a ordem aí econômica que se espera justamente do Código de Defesa do Consumidor. Perfeito? Pessoal, então eu quero que vocês anotem esses conceitos. Se vocês quiserem retornar os respectivos vídeos para que vocês possam justamente anotar o que eu estou dizendo, é importante. Perfeito? Dando sequência aí aos nossos estudos das práticas abusivas dentro do Código de Defesa do Consumidor, eu trago para vocês que o artigo 39 do CDC, ele traz um rol exemplificativo de uma série de situações nas quais nós temos o abuso do direito do consumidor. Ou seja, primeira parte, o artigo de 39 traz exemplos de casos. Ou seja, podemos aí concluir que podem haver outros casos que possam ser considerados práticas abusivas dentro da relação de consumo. Professor, quando que eu vou descobrir que há justamente outras práticas que podem ser consideradas como práticas abusivas? Lembra que eu ditei agora o conceito de prática abusiva? Quando eu verificar que uma determinada norma, que um determinado contrato,
que uma determinada prática do fornecedor venha descumprir a boa-fé, venha descumprir o que vem a ser os bons costumes, venham descumprir a base social ou a base econômica de uma relação jurídica, eu estou diante de uma prática abusiva. Ou seja, as considerações relativas aqui ao artigo 39, ou seja, os 14 casos em que o artigo 39 traz para nós como prática abusiva, não são só esses 14 casos. Podem haver em casos concretos várias e outras situações que possam ser consideradas práticas abusivas, das quais não estão mencionadas junto ao rol do artigo 39 do Código de Defesa do Consumidor. Então é importante vocês verificarem que o artigo 39 ele traz um rol meramente exemplificativos, chamada aí na nomenclatura grega de números apertos, ou seja, não é um grau exaustivo, não está apenas condicionada como prática abusiva o que está no artigo 39, mas sim outras situações que, em havendo abuso da boa-fé, em havendo abuso do direito relativo ao desequilíbrio de uma ordem econômica e social, podem ser consideradas aí, no caso concreto, como prática abusiva. Perfeito, pessoal? Importante vocês salientarem isso. Ok? Importante vocês também anotarem que as práticas abusivas são o que nós conhecemos para o direito de abuso do direito. Ou seja, nós temos uma liberdade econômica, nós temos instaurado aqui pela Constituição da República Federativa no Brasil, principalmente no seu artigo 170 da Constituição Federal, que o Brasil é um país democrático, nós temos a liberdade econômica, que nós temos os pilares da República Federativa aí do Brasil. Ou seja, se o fornecedor ele tem o direito de vender a sua mercadoria, se o fornecedor tem o direito a prestar o seu respectivo serviço, não é que esse serviço deve ser prestado ou oferecido justamente de qualquer forma. Ou seja, o que é o abuso do direito? O abuso do direito é quando o fornecedor, tendo o direito de produzir, tendo o direito de fornecer a mercadoria ou serviço, ele utiliza de forma exacerbada e indevida esse respectivo direito. Trazendo assim o que nós entendemos pela doutrina de abuso do direito. A prática abusiva nada mais é do que o abuso do direito justamente da liberdade econômica de comercializar bens e produtos para o mercado de consumo. Perfeito, pessoal? Em outra língua, em outra via, tá? Resumindo o que eu venho aí falando até agora para vocês, as práticas abusivas nada mais é do que quando ocorre uma distorção dos padrões mercadológicos. Ou seja, quando eu tenho um desequilíbrio na prestação do respectivo serviço, quando eu tenho um desequilíbrio no fornecimento do respectivo produto. A prática abusiva vem de encontro justamente a distorcer padrões mercadológicos esperados e também protegidos pelo Código de Defesa do Consumidor. Pessoal, nesses 15 minutos iniciais, nós tratamos o que vem a ser as práticas abusivas, o conceito de prática abusiva dentro do nosso Código de Defesa do Consumidor, que está estabelecido aqui no artigo 39. Passada a teoria geral do que vem a ser o abuso do direito, as práticas abusivas dentro do Código de Defesa do Consumidor, eu vou começar agora o estudo de cada inciso do artigo 39. É por isso que a aula de hoje não consta slides relativos aí à explicação, porque justamente eu vou tratar como que a lei expressa o que vem a ser as práticas abusivas e depois eu vou disponibilizar como um slide para vocês a doutrina que eu estou utilizando para consulta, para a realização dessa aula.
eu estou utilizando o livro do Flávio Tartucci, Manual do Direito do Consumidor, que traz justamente vários casos que eu vou trazer aí na semana que vem sobre práticas abusivas dentro da relação de consumo. A primeira prática abusiva que nós temos aqui no artigo 39, inciso 1º, é uma prática abusiva praticada aí de forma muito abusiva por instituições bancárias, por escolas de inglês, enfim, até por redes de supermercado. Nós estamos diante aqui do artigo 39, inciso 1º, que fala que condicionar o fornecimento de produto ou de serviço a um fornecimento de outro produto ou serviço, bem como sem justa causa limites quantitativos, são chamadas práticas abusivas. Pessoal, resumindo, o artigo 39, inciso 1º, traz a venda casada. O que vem a ser a venda casada? A venda casada é quando você vai até um supermercado e se você quer te comprar aí um sabão em pó, você é obrigado a levar também um detergente da mesma fabricante. Quando você tem condicionado lá 1 kg de sabão em pó, junto com o detergente, é mais barato do que você comprar separado os respectivos produtos. Isso é chamado para o direito, pelo artigo 39, inciso 1º, como venda casada. Ou seja, o artigo 39, inciso 1º, proíbe a chamada venda casada. O que vem a ser a venda casada? A venda casada tem um efeito caroneiro, ou também tem um efeito oportunista para a venda de novos bens. Imagina se você tivesse que comprar uma Fanta toda vez que você comprasse uma Coca-Cola. Se fosse te obrigado a cada Coca-Cola adquirida, você teria que comprar também uma Fanta. Isso é uma venda casada. O que nós temos de exemplos também de vendas casadas, que explica o artigo 39, inciso 1º, são as situações envolvendo as instituições bancárias. Vamos supor que você tem que contrair um empréstimo para o sistema financeiro habitacional, que você viu a oportunidade de comprar a sua casa própria, você vai até o plantão de imóveis da respectiva imobiliária, da respectiva construtora, e o corretor de imóvel te vende o imóvel e fala o seguinte, você precisa fazer também um contrato de financiamento. E quando você faz esse contrato de financiamento, você é obrigado pelo gerente do banco a adquirir também um seguro habitacional ou um seguro de vida. Ou seja, ele está condicionando o fornecimento do serviço, entre parênteses, empréstimo bancário, em prol justamente de um fornecimento de outro produto ou serviço, ou seja, do seguro habitacional. Quando ele condiciona a sua atividade a uma venda de outro produto, que não tem nada a ver com a relação principal do primeiro produto, nós temos aqui a chamada venda casada, condicionada aqui no artigo 39, inciso 1º. E nós temos aqui, pessoal, uma súmula que eu vou disponibilizar no slide para vocês, que é a súmula 473 do STF. A súmula 473 do STF traz que o mutuário do sistema financeiro habitacional, ou seja, aquele que contrai um empréstimo junto ao sistema financeiro nacional, não pode ser compelido a contratar um seguro obrigacional com a instituição financeira ou com a seguradora por ela indicado. Ou seja, nós temos que essa menção do artigo 39, inciso 1º, já está consolidada junto a uma súmula do STF, ou seja, do STJ, do Superior Tribunal de Justiça, 437 do STJ. Isso já foi pacificado, porque isso acontece aí de milhões e milhões de contratos financeiros assinados aqui no nosso Brasil. Pessoal, outro exemplo interessante do artigo 39, inciso 1º,
diz respeito à famosa pipoquinha de cinema, a famosa necessidade de você comprar a pipoca de cinema para que você possa aí se alimentar durante o respectivo filme. Lembra que quando você ia até o cinema, você não poderia entrar com alimento junto ao cinema? Era proibida de entrar junto com refrigerante, com chips, com uma pipoca comprada em outro estabelecimento. Enfim, essa decisão foi pacificada e nós temos que as cortes aí dos tribunais de justiça dos estados, na maioria dos estados, condicionaram que o cinema não pode impedir a entrada de clientes de suas dependências, portando alimentos e bebidas de outros fornecedores. Ou seja, nós temos a situação que o cinema não pode impedir você adentrar até a sala de cinema, portando aí alimentos adquiridos fora do respectivo cinema. Vocês podem estar me perguntando, professor, mas qual que é a razão? Qual que é a ratio descendente, né, a razão de julgamento destes casos? Vamos lá. O que vive uma instituição financeira? A instituição financeira vive da aplicação da venda de produtos bancários, dentre eles entendemos como em venda de empréstimos de valores. E ao vender o empréstimo de valor, os bancos ganham dinheiro através da aplicabilidade de juros, do spread bancário. Então eu não posso desvirtuar a atividade lucrativa do banco. Se o banco ganha dinheiro através dos juros pactuados nos respectivos contratos, através da margem do spread bancário, eu não posso condicionar que o banco também ganhe dinheiro através dos prêmios de seguro envolvendo aí os respectivos seguros vendidos junto com os financiamentos. No mesmo caso do cinema, o que o cinema é? O cinema é uma fornecedora de produtos ou uma prestadora de serviço? O cinema é uma prestadora de serviço. Ela vende o serviço, entretenimento, a divulgação audiovisual do respectivo filme aí em cena, lançado pela publicidade. E desta medida nós temos justamente que esta é a atividade principal do cinema. Ou seja, a atividade principal é a prestação de serviço. O fornecimento de produtos, a venda de produtos, de bebidas, de alimentação, não é a atividade principal, é a atividade secundária do respectivo cinema. Ou seja, eu não posso ter aqui uma venda casada de venda de serviço, cinema, entretenimento, e venda de produtos, ou seja, venda de alimentação para os cinemas. Então esta é justamente aqui as decisões e as razões da qual os legisladores vêm para condicionar essas questões envolvendo a vedação do artigo 39, inciso 1º, que vem dizer da proibição de haver venda casada. Mais um exemplo para nós finalizarmos a questão relativa aqui. Mais dois exemplos para nós terminarmos aqui o que vem a ser o artigo 39. Quase caí da cadeira agora, meu Deus do céu, ia passar uma vergonha do artigo 39, inciso 1º. TV a cabo. E eu sou vítima e exemplo dessa situação. Eu fui contratar uma TV a cabo para a minha casa e fui deparado com a seguinte situação. Eu queria só a internet, porque eu entendo que hoje telefonia fixa para mim não era interessante e também televisão a cabo para mim eu não utilizo. Utilizo mais a YouTube ou outros streams aí, Netflix, Amazon Prime ou outros aí que existem no mercado. Quando você é condicionado a assinar um respectivo pacote envolvendo um combo, né, que vem aí dizendo para você assinar TV, telefonia e também a internet, você pode estar diante de uma venda casada. Isso acontece muito, tá? De você justamente ter aí, de forma indireta, sido vítima de uma respectiva venda casada.
Outro caso de venda casada, que os tribunais de justiça aí aplicam, dizem respeito à prestação de serviço com a aquisição de apostilas e materiais didáticos. Imagina que você vai fazer um curso de inglês. E o curso de inglês vive da prestação de serviço educacional, assim como a faculdade. O curso de inglês ele não pode obrigar você a comprar o respectivo material gráfico, porque o material gráfico é um produto e não um serviço. É um produto referente a uma gráfica, a uma publicidade de um material de estudo. Ou seja, de certo modo, a doutrina e também a jurisprudência vem protegendo ao consumidor ao ponto de ele não ser obrigado a adquirir o pacote, junto à prestação de serviço educacional, digamos aqui o curso de inglês, também a apostila do respectivo curso de inglês. Perfeito, pessoal? Diante disso, terminamos aqui o artigo 39, inciso 1º, que diz respeito à chamada venda casada. E eu antecipo para vocês que a maioria dos casos existentes aí junto ao direito do consumidor vem a partir da aplicação da vedação da venda casada. Ou seja, acontece no dia a dia muita, mas muita venda casada de produtos e também de serviços. Na aula que vem nós vamos ver alguns julgados aí interessantes sobre o respectivo tema. Perfeito, pessoal? Dado sequência, nós vamos tratar agora do artigo 39, inciso 2º. Artigo 39, inciso 2º. O artigo 39, inciso 2º, ele fala o seguinte: é considerado prática abusiva recusar o atendimento às demandas do consumidor na exata medida de sua disponibilidade de estoque e ainda em conformidade com com o uso e também os bons aí costumes. Nós temos aqui, pessoal, uma prática abusiva diz respeito à necessidade e à obrigatoriedade do fornecedor, quando tiver disponível em estoque, ele deve fornecer. Vamos dar um exemplo para vocês que pode aí ter acontecido. Vamos supor que eu vejo um tabloide do mercado referente a uma oferta de cerveja. É anunciado nesse tabloide do mercado, de uma grande rede de varejista, atacadista aqui no Paraná, que a cerveja Budweiser Long Neck está com um preço de R$ 1,99. Ou seja, uma cerveja que tem um preço mais ou menos de R$ 2 a R$ 3 está com um preço de R$ 1,99 dentro, anunciado na gôndola do respectivo supermercado. Perfeito? Você, sexta-feira hoje, vai justamente até o respectivo mercado atacadista comprar a respectiva o respectivo produto anunciado com o desconto. Você chega até o mercado e você é informado pelo atendente que o produto foi esgotado, ou seja, não possui mais aí a Budweiser ao preço de R$ 1,99. Inconformado, você olha para o céu, olha para cima, pedindo para que Deus aí te traga uma boa notícia. E você olha naqueles mercados atacadistas, você tem vários, pé direito bem alto, e tem vários aí produtos em cima, que são estocados dentro da própria rede atacadista. Na hora que você olha lá em cima, tem milhares de boxes dentro dos pavers, lá dentro dos pallets, com a respectiva cerveja. Ou seja, lá nós tínhamos o que nós estamos aqui mencionados como disponibilidade de estoque. Constava esse estoque a ser disponível pelo respectivo fornecedor. Embora não esteja de fácil acesso junto ao corredor do mercado, lá em cima no estoque havia sim o respectivo produto. Ou seja, não poderia, de hipótese nenhuma, o fornecedor recusar a venda e a entrega do respectivo produto, por uma vez que ele estava aí disponível em estoque. Perfeito, pessoal? Então, isso é um exemplo justamente do artigo 39, inciso 2º, que fala que não pode o fornecedor recusar
a entrega da coisa ou a prestação de serviço quando ela encontra-se em respectivo estoque. É claro que, se o tabloide, né, o tabloide, para quem não sabe, é aquele folheto de ofertas aí do supermercado, se o tabloide mencionar a quantidade máxima do produto disponibilizado em estoque, e isso tiver de forma clara, tiver de forma bem assim visível ao consumidor junto à oferta, é claro que ele pode recusar aí a disponibilidade do respectivo produto. Perfeito? Então a segunda prática abusiva, nós não temos um apelido conforme a primeira prática abusiva, mas a segunda prática abusiva vem justamente em proibir o fornecedor a não entregar o produto quando o produto tem justamente aí em estoque. Perfeito, pessoal? Esse é justamente o exemplo do nosso segundo caso, que consta aí no artigo 39 do Código de Defesa do Consumidor. Pois bem, pessoal, passados os dois exemplos, nós vamos trazer agora o artigo 39, inciso 3º. E o artigo 39, inciso 3º, ele traz como prática abusiva o fato do fornecedor enviar ou entregar ao consumidor, sem a sua solicitação prévia, qualquer produto ou fornecer qualquer serviço. Pois bem, pessoal, nós temos aqui um fato que acontecia muito, mas muito e muito nos anos atrás. Nos anos anteriores, era comum você receber na sua caixinha de correio um respectivo cartão de crédito de uma variável empresa, aí, uma instituição bancária. Então, às vezes você recebia, né, sem você solicitar de forma prévia, um cartão de crédito novo. Recebia aí justamente, né, um cartão da Riachuelo, um cartão do crediário de qualquer outra loja, justamente para incentivar você a fazer uso. Pois bem, se esse cartão que não foi solicitado de forma prévia pelo consumidor gerar aqui custos, gerar justamente ônus ao consumidor, vamos supor que você recebe o cartão da Riachuelo, você verificando aí, não tendo interesse, não tendo solicitado esse cartão, você rasga esse cartão e se vier aí cobrar aqui 3, 4, 5, 6 meses tarifas desse cartão, essas tarifas são indevidas porque não foi aí solicitada de forma prévia a entrega do respectivo cartão por parte do consumidor. Outro exemplo muito comum, que faz tempo que não vejo, eu acho que as empresas pararam de fazer isso, é a chamada assinatura de revista em aeroporto, em shopping, em rodoviária. Pessoal, isso me incomodava, mas me incomodava muito, mas muito e muito, muito. Teve uma época atrás que o Shopping Cidade também tinha aí uma empresa fazendo isso. Olha que interessante. Você está no shopping de forma tranquila e vem um vendedor te oferecer aí revistas, geralmente da editora Abril. Ele fala o seguinte: assina para mim um formulário que eu vou fornecer gratuitamente a revista Caras, a revista Quatro Rodas e também a revista Isto É. E você, aí até interessado para, né, ter acesso à leitura dessas revistas, fazia um cadastro prévio e recebia já de imediato 3, 4, 5, até 6 revistas. O que acontecia, pessoal? Essa empresa que fazia isso de forma indevida, de forma abusiva dentro do Código de Defesa do Consumidor, ela gerava ônus, ela gerava custos relativos à assinatura das respectivas revistas. Ou seja, quando você se deparava, meses após você ter preenchido esse formulário de forma mais inocente possível, você era induzido e você era cobrado através de um débito do seu cartão de crédito ou um boleto pela assinatura da sua aí, revista. Ou seja, aquele produto que deveria ser amostra grátis, que deveria ser justamente um teste, passa a ser uma assinatura
definitiva da respectiva editora. Procedendo assim o que vem a ser chamado para o direito de abuso do direito ou da prática abusiva, aqui estabelecido no artigo 39, inciso 3º do CDC. Perfeito, pessoal? Passados 3 exemplos aí de práticas abusivas, primeiro, venda casada, segundo, o direito, o dever do fornecedor entregar a mercadoria quando está disponível em estoque, e o terceiro, a inexistência, a impossibilidade de cobrar por fornecimento de serviço ou de produto quando não foi solicitado de forma prévia ao consumidor. Nós estamos diante aqui ao 4º caso, que vem aí trazer como prática abusiva aquela que acontece quando prevalece a fraqueza, prevalece a ignorância do consumidor, tendo em vista a sua idade, tendo em vista a sua saúde, tendo em vista o seu conhecimento, a sua condição social, aí justamente para incentivar o fornecimento de um produto e um serviço. Pessoal, nós temos aqui a proibição, justamente de haver um impulso ou a chamada venda automática. E essa proteção não é só para o consumidor, mas sim para o consumidor idoso, ou para o consumidor que é hipossuficiente, ou consumidor, de certo modo, que está acometido com uma grave doença. Então, para os chamados aqui hipervulneráveis. Vou trazer alguns exemplos aqui que diz respeito a este inciso. O primeiro exemplo que eu trago é de um colchão magnetizado, que eu tenho a jurisprudência aqui que aconteceu. Vamos supor que um vendedor ambulante vá até um determinado bairro aqui em Maringá que só tem idoso. E ele vai de porta em porta e vende um colchão que ele fala que esse colchão faz até milagre, que cura as dores das pessoas de idade. Que ele tem aí magnetos, que ele é magnetizado, que ele tem um poder especial de cura. Ou te vende um filtro que tem um poder de curar, de trazer aí justamente uma condição de saúde, enfim. Ele utiliza-se da fraqueza, do intuito debilidade de saúde, também utiliza da vulnerabilidade do consumidor quando diz respeito à idade e percepção dos componentes e mecanismos técnicos do produto, para induzir uma venda automática para um senhor de idade, para uma senhora de idade. Isso é chamado prática abusiva para o direito. Eu tenho até um caso, eu estou aqui no escritório hoje, eu tenho até um caso que aconteceu aqui no escritório, de uma senhora que recebeu uma ligação respectivo a um comprimido de ômega 3. E justamente nós solicitamos que a empresa fornecesse de forma judicial a gravação aí desta ligação, da qual foi comprovada que de forma desmascarada, de forma suja, o fornecedor, o vendedor, passou que o ômega 3 ia resolver todos os problemas de saúde daquela senhora, que o ômega 3 teria problemas, teria aí poderes especiais, que era milagroso, enfim. Foi comprovada que a idosa foi induzida ao respectivo erro, que utilizou-se da vulnerabilidade em razão da sua idade e saúde, para que seja feita a venda induzida do respectivo produto, sendo assim uma característica e uma prática abusiva estabelecida dentro do artigo 39, inciso 4º do nosso Código de Defesa do Consumidor. Pessoal, passado aí os 4 exemplos, vamos prosseguir que temos exemplos aí para essa aula inteira e também para um pouquinho da aula que vem, que nós vamos trazer de fato as jurisprudências, as emendas jurisprudenciais de casos aqui do Paraná e também casos consolidados no Superior Tribunal de Justiça, para que a gente possa aí entender a teoria junto à prática, para que a gente possa assimilar os conteúdos relativos aí
a nossa respectiva matéria. Pessoal, dando continuidade, é considerado prática abusiva aquela que exige do consumidor uma vantagem de forma manifestada excessiva, né? Então nós temos aqui a chamada lesão objetiva, ou a teoria da onerosidade excessiva. O que vem a ser a teoria da lesão objetiva ou onerosidade excessiva? Diz respeito a quando o contrato, de certo modo, se torna muito mais caro do que anteriormente previsto pelo consumidor. Imagina você fazer um contrato de plano de saúde e esse contrato inicialmente tem um preço X, um preço até que moderado, até que satisfatório para que você possa pagar, e de repente, por um fator de quebra de barreira de idade ou por um fator aí diferente, vem acontecer justamente um elevado preço, uma elevada majoração do preço, e se torna o contrato totalmente excessivo ou totalmente abusivo perante aí para com o consumidor. Então nós temos aqui, pessoal, exemplos dos mais variados possíveis que eu vou trazer para vocês, e um dos exemplos que eu trago para vocês justamente é o plano de saúde, num caso em que foi aplicado uma taxa de mensalidade de prestação básica no plano de saúde, e quando a pessoa rompeu a barreira aí para os 60 anos, foi mais do que foi majorado quase em 10 vezes a mais do preço que ele pagava no plano de saúde. Ou seja, mesmo sendo isso previsto em contrato, isso é uma onerosidade excessiva, porque se tornou muito caro ao consumidor, se tornou muito custoso ao consumidor em manter a relação contratual e manter o pagamento dos respectivos valores junto aí à agência de plano de saúde. Outro exemplo que eu trago para vocês é o chamado juros compensatórios, chamados juros incididos no pé, né? Aí no jargão popular que nós conhecemos, que são juros de obra. Imagina que a construtora, ela te promete te entregar um apartamento em 36 meses. E a financeira, a Caixa Econômica Federal, por exemplo, instituindo o contrato de financiamento, fala o seguinte, que enquanto a construtora não entregar o respectivo apartamento, né, haverá justamente aí a necessidade de pagamento de juros de obra. Ou seja, você está sendo onerado de forma excessiva, uma vez que o atraso decorrente da construtora, que isso não pode prejudicar, então isso é considerado uma prática abusiva perante a instituição bancária, que deveria cobrar esses valores não do consumidor, mas sim da respectiva construtora, porque ela deu motivo ao atraso de obra. Pessoal, vamos dar sequência aí, nós temos mais 15 minutos de aula, vamos dar sequência aí às demais práticas abusivas decorrentes ao artigo 39 do Código de Defesa do Consumidor. O artigo 39 salienta no seu inciso 6º que é uma prática abusiva executar serviços sem a prévia elaboração de um orçamento e sem que haja a autorização do consumidor para que o serviço seja respectivamente aí prestado. Olha que interessante, pessoal, nós temos várias empresas que de certo modo não têm um cuidado ou o zelo necessário de orçar o respectivo serviço ou a respectiva venda do produto. E nós temos aqui que é considerado abusivo aquele prestador de serviço ou de produto que executa o produto sem que haja justamente o orçamento devidamente realizado. Ou seja, quando há uma solicitação do consumidor para que haja uma prestação de serviço, é obrigação do fornecedor de serviço caracterizar aí o preço da orçada, ou seja, o orçamento a ser estabelecido para a prestação do respectivo serviço. Ainda mais, a lei nos ensina que além do orçamento que deve ser colocado aí a conhecimento e a ciência do consumidor, deve o consumidor ter
autorização expressa perante o orçamento previsto. Ou seja, quando é feito um orçamento, deve ter um campo dizendo aceitação do consumidor. E esse consumidor deve assinar esse campo justamente aceitando o orçamento proposto ou não. Por isso, muitas vezes, nós nos deparamos com situações que nós temos prazos aí de validade de orçamento. Nós temos empresas que oferecem esse orçamento é válido pelo prazo de 7 dias, de 15 dias, justamente para cumprir o que vem aplicar aí o artigo 39, inciso 6º do Código de Defesa do Consumidor, que diz que todo serviço deve ser primeiramente aí orçado, e ainda além de ser orçado, tem que ter aí a autorização expressa do respectivo consumidor para que ele justamente tenha ciência. A jurisprudência nos ensina que além do orçamento de valores, deve-se constar no instrumento aí orçamentário também os prazos aí de início e também de término do respectivo serviço, condicionado aí à autorização expressa, ou seja, assinada pelo consumidor. Perfeito, pessoal? Dado aí, vamos dar sequência, o artigo 39, inciso 7º do Código de Defesa do Consumidor traz como prática abusiva, traz como abuso de direito o repasse à informação depreciativa ou também o ato praticado pelo consumidor nos seus respectivos direitos. Pessoal, eu vou trazer ainda no nosso curso de Direito do Consumidor o que diz respeito aos bancos de dados, que, se não me engano, é o artigo 46, salvo engano. Tá? Nós temos lá a vedação de cadastros internos, de bancos de dados internos. Primeiramente, o conceito que vem a ser bancos de dados. Bancos de dados, justamente, é o armazenamento de informações cedidas pelo consumidor. Quando você vai abrir uma respectiva conta em um determinado banco, você passa inúmeras informações pessoais para o gerente de banco. Informações como nome completo, nome da mãe, nome do pai, CPF, RG, endereço, faturamento, receita, dívidas, bens móveis, bens imóveis, enfim. O banco, de certo modo, para aprovar o seu limite bancário, tem que ter acesso a inúmeras informações respectivas aí, à sua vida pessoal. Essas informações são armazenadas em um banco de dados. Esse banco de dados é justamente o que há mais de sagrado hoje, segundo aí, nós temos no Código de Defesa do Consumidor. Pessoal, já ouviram essa expressão que a informação é o novo petróleo? Por que a informação é o novo petróleo? A partir do momento que eu tenho as informações pessoais sigilosas de determinada pessoa, as informações valem dinheiro. As informações podem ser vendidas justamente a outras empresas. Empresas, por exemplo, de call center, empresas de venda de carros, empresas que têm interesse de vender imóveis para vocês, de oferecer crédito, enfim, inúmeras empresas que podem utilizar aí de forma indevida os seus respectivos dados pessoais. Então, o artigo 39, ele menciona aqui, estou ficando sem voz, que eu esqueci minha água hoje. O artigo 39, ele menciona que não pode, de maneira nenhuma, o fornecedor utilizar-se destas informações. E, além disso, não pode repassar informações depreciativas a respeito do consumidor. Eu vou trazer, quando eu vou mencionar para vocês os bancos de dados, o que as seguradoras fazem justamente aí com os consumidores. O que os bancos possuem de informações, o que eles podem praticar, os bancos internos de respectivas instituições bancárias, os bancos internos de seguradoras. Enfim, eu vou trazer isso com mais detalhe na aula que nós vamos mencionar de banco de dados. Pessoal, mais 10 minutinhos nós encerramos a nossa aula, perfeito? Olha que interessante, é também considerado prática abusiva quando se coloca no mercado de consumo
produtos e serviços que estão em desacordo com as normas exigidas junto aos órgãos oficiais. Ou seja, quando eu menciono junto ao respectivo produto ou junto ao respectivo serviço, uma questão que vem em desacordo com o Inmetro, em desacordo com o Metro, em desacordo com os órgãos de fiscalização atinentes à regulamentação daquele fornecimento de produto ou de serviço, nós estamos aí diante de uma prática abusiva estabelecida no artigo 39, inciso 8º do Código de Defesa do Consumidor. Ou seja, fornecer produtos ou fornecer serviços das quais estão em desacordo com as normas da Vigilância Sanitária, Ministério da Agricultura, Inmetro, Cometro, enfim, órgãos e institutos nacionais e estaduais de regulamentação à produção desses produtos e serviços, eu estou aqui diante a uma respectiva cláusula abusiva mencionada no artigo 39, inciso 8º do CDC. Perfeito, pessoal? Vamos dar continuidade, né? Temos mais 8 minutos de aula, sobre o que vem a ser a próxima prática abusiva mencionada no artigo 39, inciso 9. O artigo 39, inciso 9, fala que se considera a prática abusiva como aquela recusa à venda de bens ou de prestação de serviço diante aquele que se dispõe a pagar em pronto pagamento. Ou seja, diz respeito aqui à impossibilidade do fornecedor em recusar a vender um determinado bem ou um determinado serviço contra o consumidor que tem aptidão financeira para pagar. O exemplo clássico que a doutrina e que a jurisprudência traz para nós é quando, imagina um multimilionário que queira fazer um seguro de vida. Imagina então, ou uma pessoa doente que queira contratar mediante a instituição bancária um respectivo seguro de vida. O que a lei expressa para nós, o que a lei nos ensina, é que justamente que se essa pessoa tiver aptidão financeira, tiver possibilidade de realizar o pronto pagamento em dinheiro da prestação de serviço, aqui, fornecimento de seguro de vida, não pode a instituição bancária ou não pode a seguradora recusar em justamente assegurar aí, mediante esse contrato de seguro de vida. Assim, por exemplo, se eu tiver uma Ferrari e essa Ferrari eu tiver condições de pagar o seguro, não pode a seguradora recusar em fazer o seguro do meu respectivo veículo, porque, à luz do artigo 39, inciso 9, eu tendo pronto pagamento, eu possuindo justamente a aptidão financeira para pagar com o respectivo serviço, eu não posso aí ser tolhido, eu não posso ser aí impossibilitado de auferir, de receber a respectiva prestação de serviço. Perfeito, pessoal? Dando continuidade, no artigo 39, inciso 10º, nós temos que é considerado prática abusiva quando o fornecedor eleva o preço de serviços, de produtos, sem justo motivos. E esse caso em específico vem muito de encontro que nós aí estamos passando com a pandemia do Covid-19. Em vários casos, em várias circunstâncias, inclusive aqui em Maringá, região, no Brasil inteiro, nós tivemos um aumento abusivo de preços aí, de valores, de máscaras protetivas, de álcool em gel, de produtos aí justamente que facilitam a nossa vida para a limpeza, que evitam aí a propagação do respectivo vírus. Importante salientar, inclusive aqui, quem gosta do Celso Russomano, e eu vou até confessar que eu sou fã do Celso Russomano,
Inclusive eu nas horas vagas assisto os programas no YouTube aí do Celso Russomano. Eu vou até dizer quem assiste aí, para a gente ter um filtro muito grande, tá? Pessoal, o programa do Celso Russomano é feito justamente para a população em geral, e não para o estudante de direito. Então, assim, em vários casos, em vários programas que eu assisti do Celso Russomano, o Celso Russomano, ele viola o Código de Defesa do Consumidor. Ele justamente que deveria proteger a aplicação plena do Código de Defesa do Consumidor, ele traz uma interpretação tão distorcida do Código de Defesa do Consumidor, de maneira a proteger o consumidor, né, para criar aquele sensacionalismo que a televisão recorre, que as televisões aí justamente vêm a solicitar para os editores para que haja aí a audiência, que ele distorce o mecanismo. Então, se eu fosse advogado de uma empresa e o Celso Russomano chegasse nessa empresa, com certeza alguma coisa que o Celso Russomano ia falar não era de acordo com o Código de Defesa do Consumidor. Eu até queria propor então um desafio aqui para o Celso Russomano, para a gente fazer um combate, um debate, um duelo aqui, para que a gente possa discutir um pouquinho de direito do consumidor, porque muita coisa que acontece lá eu discordo. Teve alguns casos aí que eu assisti de programas de máscara, de álcool em gel, que um estabelecimento comercial estava aí fornecendo, aí ele justificou que ele comprava mais caro, por isso ele estava fornecendo agora mais caro. Enfim, que na verdade não houve, na minha opinião, infração do Código de Defesa do Consumidor por parte do lojista, do comerciante, mas sim, houve um descarado enriquecimento ilícito por parte do fabricante dessa máscara em gel, dessa máscara de proteção aí, individual, porque acho que era vendido por R$3 a máscara, a preço final, a preço de custo acho que era uns R$1,50, R$2, depois eles venderam por R$20, R$30, uma coisa assim. Então lucraram aí mais de 10.000% em cima do produto. Pessoal, então nós temos aqui que elevar o produto sem justo motivo, sem justa consequência, sem justa razão, é uma prática abusiva. E aqui eu vou colocar justamente uma atividade para que vocês realizem no nosso fórum. Vou deixar registrado já. Eu quero que vocês debatam aí, pesquisem na internet, tá? Os motivos de aumento do preço do pedágio. Eu quero que vocês façam uma reflexão, salientando o seguinte, que se os aumentos dos preços de pedágio aqui nas concessionárias do Paraná são justificados ou não. Eu quero que vocês pesquisem no Google, façam um levantamento para mim, um estudo de caso para mim, façam uma pesquisa, ou eu quero que vocês assistam reportagens, eu quero que vocês verifiquem documentos da própria concessionária, tá, de pedágio, administrador das rodovias, para que vocês tenham os argumentos pró-aumento de pedágio e os argumentos contra o aumento de pedágio. E eu quero que vocês concluam dizendo, os argumentos trazidos pelas concessionárias, conforme as matérias, conforme os documentos que vocês acharem no Google, são plausíveis ou estamos diante de uma elevação sem justo motivo dos preços de produtos e serviços? Eu quero dizer para vocês também fazerem se o pedágio é uma prestação de serviço ou um fornecimento de um produto. E se for prestação de serviço ou fornecimento de produto, qual serviço ou qual produto que eles estão aí fornecendo. Perfeito, pessoal? Então é isso, tá? Na próxima aula nós vamos encerrar aqui os demais casos que nós temos relativos às práticas abusivas. Lembrando que a próxima aula é feriado, se eu não me engano, mas a gente pode antecipar se for o caso. E também a gente vai trazer aí alguns exemplos e também um questionamento sobre a atividade que eu repassei aí aos senhores. Tá, pessoal? Eu quero que vocês pesquisem quais são as administradoras concessionárias aqui no Paraná, quais são os aumentos, quantos por cento que aumentaram nos últimos anos, se tem justificativa, se não tem, as justificativas de cada ano e trazer uma conclusão depois séria, uma conclusão, um parecer jurídico, sabendo se essa elevação de preço é por justo motivo ou não, se o fornecimento é um fornecimento de produto ou serviço, qual que é o fornecimento do produto ou serviço
da concessionária de pedágio, para a gente encerrar a nossa respectiva aí matéria sobre prática abusiva. Perfeito? Fiquem com Deus, um ótimo final de semana para vocês, bons estudos, qualquer dúvida estou à disposição no e-mail, estou à disposição no grupo do WhatsApp, enfim, entrem em contato comigo, não tenham vergonha de perguntar, estou aqui para esclarecer o que for necessário em relação a dúvidas decorrentes a esta e as outras aulas também ministradas. Um grande abraço a todos, fiquem com Deus, até mais, tchau, tchau.